Grandes gênios da pintura. Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Vincent van Gogh. A história podia terminar aqui, em Nîmes, uma cidadezinha holandesa diminuta e triste. O pastor da igreja local tinha um filho de caráter difícil, que não conseguia encontrar o seu caminho. Tinha trabalhado numa galeria de arte, da qual foi despedido. Foi professor num colégio interno, vendedor numa livraria, predicador laico entre mineiros, o mais pobre dos pobres. Tentou de tudo, mas em tudo fracassou. Deprimido por seus fracassos, voltou para casa. Mas tinha uma ilusão. Tinha decidido ser artista. Tinha se obcecado por ser pintor. E pintou para os seus pais uma pequena igreja. Está bem feita. Não carece de talento. Talvez. Mas é uma pintura opaca, sombria. Mas que importa? Deem-lhe outra olhada. 6 anos e meio depois, o filho do pastor voltou a pintar outra igreja. Agora a cor é firme. O edifício parece tremer, como uma rocha nos acantilados junto ao mar. O céu se agita. A pintura tem uma força irresistível. O que aconteceu depois? Pode-se imaginar que o nome do pastor era Van Gogh. Van Gogh para os amigos. E que o seu filho chamava-se Vincent. Pois aconteceu que Vincent van Gogh tinha dentro de si uma coragem indomável. A coragem que nasce do desespero. Podia ter ficado em Nîmes, nos seus tristes campos, entre árvores que se elevavam sem força, numa terra débil. Passaram 100 anos e ainda hoje, Nîmes apresenta sua eterna paisagem outonal. Grave, solene, melancólica. Assim teria sido a pintura de Van Gogh se tivesse permanecido ali. Mas Vincent van Gogh não ficou, escapou, desapareceu do horizonte de Nîmes. Pegou o trem para Antuérpia, depois para Paris, posteriormente ao sul da França, depois ao norte outra vez. Arriscou tudo por sua ilusão de ser pintor, pela sua decisão de ser artista, como se algo assim pudesse decidir-se. Podia ter fracassado, mas Van Gogh sempre jogava a sua última e única carta. Chegou à Provença exausto da agitada vida de Paris. Bebia muito e de novo viu de perto o terrível rosto do fracasso. Mas imediatamente começou a pintar flores de primavera. Ainda havia neve nos campos e fazia um frio terrível naquele março de 1888. Por isso pintou um ramo de flores numa jarra. Aquele seria o começo de uma série dedicada às orquídeas. Muitas flores saíram do seu cavalete. Pintou primeiro uma orquídea branca, ligeira, graciosa. Depois uma rosa. Os pincéis se precipitavam sobre a tela com manchas rápidas de cor, como quem tem pressa. O ritmo era vertiginoso. Ainda não tinha acabado uma obra quando projetava a seguinte. Fazia 2 anos e meio que tinha deixado Nîmes.
Enquanto esteve em Nínen, seus habitantes o toleravam, uns mais, outros menos, com pouca boa vontade. Afinal, era o filho do pastor. E o compreendiam. Também eles tinham de lutar para sobreviver numa terra tão estéril. Vincent trabalhava então com o desespero de chegar a ser um grande artista. Se desesperava por aprender a desenhar. Observava as pessoas, seu estilo de vida, a extrema pobreza em que viviam, e as pintava, cheio de compaixão e também de admiração. O deixavam entrar em suas casas, se sentava junto ao fogo e os via comendo batatas, que eles mesmos tinham arrancado da terra com as mãos. Porém, nestas pinturas não aparecia nem a mais ligeira sombra de beleza. Observem, são rostos feios e desengonçados. Os pintava com os verdes e marrons mais escuros que encontrava. O fazia assim, impulsado por uma decisão íntima. Escreveu então: quero pintar o que vejo, e vejo o que pinto. Van Gogh nunca teve entre suas qualidades a de dissimular. Creem que poderíamos falar de Van Gogh se não tivesse saído de Nínen? Nos teríamos dado ao trabalho de olhar um quadro tão desolado e triste como este? Essas garrafas toscas e um copo para uma bebida sem refinar? Lhes agradaria ter um quadro como este? O admiramos só por uma razão, e só por essa: por ser de Vincent van Gogh. 3 anos depois, em Paris, Van Gogh soube reencontrar-se com uma arte nova. Revelou a verdade de seu espinhoso caráter holandês. Encarou a arte com uma seriedade como nunca havia sido feito antes. O tema mais simples o enchia de intensa emoção. Observemos este pássaro em voo em direção à luz. O chamaremos Vincent. Foi pintado em Paris em 1887. Tinha 34 anos. Agora sabemos que lhe restavam forças para 3 anos mais. Não são muitos, mas é uma vida inteira se prestamos atenção à quantidade de pinturas que faria nesse curto período. 610. Sim, 610 pinturas mais, sem contar inumeráveis desenhos. Esta tarefa imensa só podia realizá-la um homem para o qual a pintura não era um negócio, mas um meio de expressão. Para Vincent, a pintura e a vida estavam intensamente relacionadas. Estando na Provença, soube que tinha morrido, longe, na Holanda, um amigo seu. Quis recordá-lo com esta pintura, porque, como escreveu numa carta, era um amigo afetuoso e alegre. No último ano da sua vida, teve de ser internado num sanatório perto de Arles. Tinha-se cortado o lóbulo de uma orelha. Todos conhecemos este transe desgraçado da sua vida. No sanatório, continuou trabalhando. Um dia, olhou pelas grades de sua janela e viu um lavrador num trigal. Uma figura nebulosa trabalhando afanosamente para terminar sua tarefa sob um sol abrasador. Começou o quadro em julho. O acabou em setembro, após uma recaída em sua grave doença. Escreveu:
Vejo no lavrador a imagem da morte. A humanidade é o trigo que corta o lavrador. Não há tristeza nem pesar nesta pintura. É um campo alegre, sob o ouro resplandecente do sol. As pessoas olhavam com receio este estrangeiro, o holandês, sempre tenso e distante. Em Arles, na Provença, no entanto, fez-se amigo do carteiro da estação. O carteiro e sua mulher o convidaram à sua casa. Madame Roulin sentiu-se lisonjeada de pousar para o pintor. Van Gogh lhe fez um retrato. Agora, imaginem a cena. Uma mulher sentada, com um pedaço de corda na mão, balançando um berço. Já imaginaram a cena? Vejam como a concebeu este holandês genial. Assombram as cores, o verde intenso, o vermelho vivo, a luz dourada do rosto, o cabelo de âmbar, a luz atrás da mulher. De onde tirou tudo isto? As flores eram papel pintado. O vermelho era o chão de pedra. Assim, simples. Mas não é tão simples. Vincent não ficou satisfeito com o retrato de Madame Roulin. Pretendia que as cores cantassem como a ritmo de canção de ninar. Enquanto ia pintando, pensava nos pescadores, homens solitários nas sombrias costas de Islândia. Tinha lido uma novela sobre estes pescadores e queria que o retrato de Madame Roulin evocasse nestes navegantes solitários a imagem de suas mães, de suas nanas, quando o contemplassem a bordo de seus barcos. Parecia impossível, mas Vincent van Gogh o conseguiu, porque também ele era um navegante na solidão. Tinha este quadro tanto significado para ele que repetiu sua versés 5 vezes, tentando sempre dar-lhe um maior resplendor. Lhes direi como. Ele concebeu a ideia ao pôr o retrato entre 2 girassóis como estes que tinha pintado. Observem o que ocorre. Os girassóis produzem fulgores, como candelabros. E Madame Roulin, a mulher do carteiro, se transformou numa santa medieval representada num vitral. Vincent van Gogh escreveu em julho de 1990: "Arrisquei a minha vida por minha amada." O escreveu numa carta que não pôde enviar. Sua história tinha terminado. Grandes gênios da pintura.
Olá, sou Alfred Heineken. Meu negócio é cerveja, mas a arte é o meu hobby. Tenho a sorte de compartilhar esta afeição com um grande especialista, meu amigo Pierre Jensen, que lhes revelará os segredos da pintura nesta série. Espero que gostem. Peter Mondrian. Um visitante percorre as diferentes salas do museu. Olha um quadro e outro mais. De repente, para diante de uma pintura, perplexo. Composição número 10 de Peter Mondrian. O que significa isto? Um cruzar de linhas negras sobre um fundo branco. Será um labirinto? Um cemitério sobre a neve? Ou óculos quebrados? E se diz, estes artistas, por que pintam coisas assim? Será que não veem o mundo como nós? Será que não veem as coisas da mesma maneira? Não. Peter Mondrian nunca viu o mundo como nós. Era um holandês. Quando jovem, adorava pintar no campo, nos polders e perto de Amsterdã. Um riacho tranquilo, uma fazenda rodeada de árvores. Mondrian se mantém à distância, é tímido e não quer perturbar a paz do campo. Observa as coisas com olhos entreabertos, como para não feri-las. Sempre volta ao mesmo lugar. Gradualmente, se vê mais atraído pelas árvores que pelas casas. Umas linhas negras sobre o céu. Um desenho numa pintura. Finalmente se decide. Fará duas pinturas em uma. Aparece a casa abstraída de si mesma. A água sem ondulações. O céu com a cor rosada da tarde. E aqui está a delicada rede de galhos estendendo-se por todo o espaço. Observem que este é o mesmo pintor que, anos depois, só traçará as linhas negras sobre um fundo branco. Peter Mondrian nasceu em 1872. O seu pai era professor de escola. Falava suavemente, com voz suave. Sua timidez o fazia esquivar-se da vida ordinária. Mas em sua arte alcançou níveis de grande segurança em si mesmo. E, claro, nunca viu o mundo como o vemos nós. Para ele, a realidade nua não bastava. Ansiava penetrar além das aparências. Atravessa as copas das árvores para mostrar-nos a complexidade maravilhosa do tronco, com seus galhos, que se afinam e se elevam ao céu. Depois simplifica o conjunto e o transforma em arquitetura. Edifica uma árvore, a constrói. O vento se converte em seu tabuleiro de desenho, marcando as linhas, o movimento que estas devem seguir. A árvore já não é algo que cresce no campo. A extirpa da natureza e a reduz a formas condensadas que se movem em todas as direções.
da sombra à luz. Não digamos que não podemos ver a árvore. Com um pouco de esforço, a veremos. Talvez um observador suspicaz diga: este Mondrian simplesmente não sabe desenhar. Isto é tudo o que se costuma dizer destes artistas. Sabem desenhar ou não? A isto se reduz a questão. Pois bem, lhes mostrarei algo. Aqui vem uma pequena igreja holandesa, tal como pode ser vista na atualidade. Não há truques. É tal como a desenhou Mondrian, em 1909. Sabia desenhar ou não? Sem dúvida, é um desenho perfeito. Agora continuem observando, porque esta é uma pintura da mesma igreja que fez Mondrian um ano depois. A simplificou, mudou a cor por um vermelho forte. Pintou de verde o céu para realçar o contraste. Vista através desta pintura, a igreja já não é pequena. É um dos edifícios mais famosos construídos pelo homem. Como a nós, a ele também agradava apreciar moinhos. Mondrian os converte numa pintura de sonho, entre névoas. Mas não ficou completamente satisfeito e o transformou numa estrutura precisa, de formas e cores claras, sem arrebatos de sentimentalismos, vermelho e azul, reto. Um moinho que representa todos os moinhos. O curioso é que Mondrian notava que seu estilo era demasiadamente estrito e que, por esta excessiva abstração, suas obras não agradavam. Era um estilo com excessivas exigências. Por isso, às vezes, pintava flores, com a esperança de que vendessem mais, por parecerem-se mais às flores reais. Mas nem sequer estas flores de Mondrian davam a impressão de ser reais. Suas flores não podiam ser tocadas ou cheiradas. Que diferença com a beleza agreste e embriagante dos girassóis de Van Gogh, outro pintor holandês. As flores de Van Gogh explodem em cor, enquanto uma rosa de Mondrian parece uma rosa secreta, que se recolhe sobre si até desaparecer. Um lírio de Mondrian tem a aparência quebradiça do vidro. Um amigo seu disse que Mondrian morava num apartamento alto demais para poder viver a vida normal. Mas devem saber que Mondrian começou a sua vida de artista a princípios do século XX e tinha grandes esperanças com relação ao século que começava. Sonhava com um mundo no qual o espírito humano triunfasse sobre as emoções. A emoção destruía a vida das pessoas e era a causa do caos na sociedade. Mondrian acreditava que os artistas deviam recuperar os impulsos primitivos e sonhar um futuro melhor, longe dos instintos individuais. Um futuro do espírito, da serenidade, da reflexão. Estas ideias impulsaram Mondrian a ir constantemente à praia. Diante do mar encontrava o sentido de sua liberdade e o horizonte aberto à sua pintura. Se desvaneciam em suas telas os detalhes supérfluos e alcançava uma visão na que não podiam ouvir-se os murmúrios do descontentamento humano. Suas telas junto ao mar mostravam uma pura visão total de paz duradoura.
Somente 5 anos depois de pintar este mar após o pôr do sol, estourou a Primeira Guerra Mundial. Aqui estou, na praia de uma das ilhas holandesas. Atrás de mim se estendem as dunas que Mondrian pintou. Diante de mim, o mar. Lhes apresento uma reprodução desta estranha pintura com cruzes negras sobre fundo branco. Talvez pensem que se trata de uma pintura totalmente abstrata. Mondrian a fez em 1915. É totalmente abstrata? Olhem o mar. Há que se olhar o mar para decifrá-la. Observem as linhas negras de largas filas de pilares cravados no leito para quebrar as ondas. No meio, no centro destas linhas, há sempre um dique. Os pilares saem da praia em direção ao horizonte. Mondrian não pintava exatamente o que via. Simplificava um pouco, ou reorganizava. Dulcificava o turbilhão das ondas. Depois explicou que, quando estava pintando este quadro, pensava no céu e nas estrelas que se elevavam sobre o mar. Daqui olhava a eternidade. A menos de 100 quilômetros desta praia, rugiam os canhões da Primeira Guerra Mundial. Parece que Mondrian tinha tomado uma decisão. Dali em diante, rejeitaria em suas pinturas todos os vai-vens do mundo. Só pintaria o verdadeiro. Não as aparências que semeiam a confusão, nem as ilusões dos olhos. Somente pintaria linhas retas, a imagem do puro e do equilíbrio exato. Em 1917, procura este equilíbrio com uma composição, com planos de cor. Exatamente aqui. Não lá. Com absoluta precisão. As cores são suaves, mas estritas. Como o é Mondrian, que não mudará nunca mais. Posteriormente, não admitirá mais que o vermelho mais puro, o amarelo, o azul, introduzidos em linhas negras. E ainda isto talvez lhe parecesse excessivo. Por isso, em 1933, o ano em que Hitler assumiu o poder na Alemanha, Mondrian pintou 4 barras amarelas sobre fundo branco. Nada mais. Somente cabem 2 atitudes ante esta pintura: amá-la ou odiá-la. Deixar-se envolver em sua atmosfera de paz silenciosa, de tranquilidade em meio à tempestade, ou passar por ela sem mais. Mondrian não se desvia do seu rumo. Morreu em 1944 em Nova York. Em 1986, num leilão, se vendeu por mais de 5 milhões de dólares uma pintura sua. Uma composição com somente umas linhas negras
e um pequeno triângulo vermelho.